Saudações, nobres senhores, bem-vindos a mais uma aula do regime letivo remoto pela disciplina de Direitos Fundamentais e Constituição Brasileira. Aqui quem vos fala é o professor Bruno Salles. Estamos no quarto estudo dirigido terceira semana e iniciaremos hoje o estudo do princípio da legalidade. O princípio da legalidade, nós falamos um pouco sobre ele na aula síncrona da semana passada. E hoje falaremos de novo porque há algumas questões relevantes a se tratar. O artigo 5º, inciso 2, ele diz da seguinte forma: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O que nós chamamos de princípio da legalidade, na verdade, é algo que está intimamente relacionado com o conceito de liberdade constitucional. Por que liberdade constitucional? Porque é uma proteção do indivíduo contra o Estado. Sabemos que os direitos relacionados à liberdade, e vale dizer que nós temos várias liberdades consagradas no texto constitucional, não só a liberdade de locomoção, os direitos relacionados à liberdade, eles se classificam como direitos de primeira geração ou direitos de primeira dimensão. A diferença entre geração e dimensão pode ser usado como sinônimo. Porém, alguns autores, talvez mais preciosistas, preferem a expressão dimensão. Por quê? Porque a ideia de geração pode sugerir que uma geração substitui a outra. Na teoria de geração ou dimensão de direitos, não é assim que funciona. Uma geração ou uma dimensão, ela soma-se à outra, elas são cumulativas. Essas conquistas são gradativas, cumulativas e devem ser preservadas ao longo da história. Então, uma geração não substitui a outra. Alguns autores, portanto, preferem usar a palavra dimensão. Quais são os direitos de primeira geração ou primeira dimensão? São os relacionados à liberdade. Liberdade como assim? É, sobretudo, uma defesa que o indivíduo tem contra o Estado. Portanto, são chamados de direitos de defesa. Não tem nada a ver com a legítima defesa lá do direito penal, não, tá? Apesar do nome parecer. É diferente. São garantias, escudos, proteções contra o Estado. Nós sabemos que o Estado é o maior violador de direitos de todos os tempos. Em todos os tempos, o Estado sempre foi o maior violador de direito. O indivíduo tem medo do Estado. Ao mesmo tempo que o indivíduo precisa do Estado, ele também tem medo dele. Logo, freios ao poder, freios às arbitrariedades, ao autoritarismo são necessários. Bom, sendo assim, por isso que eles são chamados de direitos de defesa. Por isso que eles são chamados de direitos de liberdade. E é por isso que eles são chamados de direitos civis. Não é o direito civil lá o direito civil que vocês estudam com a professora Clarissa, não, ok? São direitos civis, tá? Direitos civis são os direitos de defesa, em que o Estado assume uma posição negativa face ao indivíduo. Tem uma série de coisas que o Estado não pode fazer. E aqui no princípio da legalidade, é o quê? Significa que o Estado não pode obrigar o indivíduo a fazer nada ou a deixar de fazer nada se não for em virtude de uma lei. Portanto, este princípio está intimamente ligado ao direito de liberdade. Saibam disso. E a palavra lei aqui? A palavra lei aqui significa lei em sentido amplo. O que é uma lei em sentido amplo? São todas as espécies normativas daquela pirâmide keynesiana já estudada por nós em teoria geral do direito. Então começa pela Constituição da República, lá no topo da hierarquia, passa pelos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. Aí nós chegamos na hierarquia de lei. Nós temos a lei ordinária, a lei complementar, a medida provisória, o decreto legislativo, as resoluções. E depois nós passamos à esfera ou a categoria dos direitos infralegais,
são aqueles que estão abaixo da lei. Eles servem para regulamentar leis que já existem. Eles não podem versar sobre assuntos ainda não regulamentados em lei. Eles não podem prever nada novo. Eles não podem criar coisa nova no direito. Eles vão então apenas regulamentar uma coisa que já existe e já existe com base em uma lei. Geralmente, os atos infralegais, podemos citar aqui o decreto, resoluções, portarias, instruções normativas. Geralmente esses atos são emanados, na maioria das vezes, do Poder Executivo, em especial por órgãos técnicos. Por exemplo, sobre questões financeiras, atos normativos do Banco Central. O Banco Central é uma autarquia. Nós temos algo que regulamente, por exemplo, questões ambientais do IBAMA, questões relacionadas com energia elétrica, ANAEL, questões relacionadas a telecomunicações, Anatel, questões relacionadas, por exemplo, a combustíveis fósseis, Agência Nacional de Petróleo, a ANP. E eu poderia citar aqui dezenas de exemplos. Na maioria dos atos infralegais, eles emanam de órgãos técnicos do Poder Executivo. Eles vão regulamentar alguns assuntos. Essa lei aqui do princípio da legalidade, eu estou me referindo à lei em sentido amplo. Todas as espécies normativas e não somente aquelas que emanam do Poder Legislativo. Por que é importante falar isso? Porque a expressão lei aqui tem um significado. Dentro do mesmo artigo, no inciso 39, a expressão lei tem outro significado. O que diz o artigo 5º, inciso 39? Não há crime sem lei anterior que a defina, nem pena sem prévia cominação legal. A palavra lei aqui tem outro significado. A palavra lei aqui significa lei em sentido estrito. O que é uma lei em sentido estrito? Lei em sentido estrito eu poderia classificar como lei ordinária e lei complementar. O que elas têm de diferente para as demais? Elas emanam do Poder Legislativo. Para começar. Qual a diferença, Bruno? Veja, o processo legislativo da lei ordinária e o processo legislativo da lei complementar são muito parecidos. Muito parecidos. Qual a diferença? O quórum de aprovação. Lembrando, matéria já estudada por nós, lembrando que as leis ordinárias são aprovadas por maioria relativa, também conhecida como maioria simples, e as leis complementares são aprovadas por maioria absoluta. Qual é a diferença? Lei maioria relativa ou maioria simples é o primeiro número inteiro depois da metade dos presentes na sessão. Maioria absoluta, o primeiro número inteiro depois da metade dos membros da casa. Essa é a diferença entre a lei ordinária e a lei complementar, basicamente. A lei complementar, ela regulamenta assuntos que a Constituição determina que seja regulamentado por lei complementar. Todos os outros que sobrarem podem ser regulamentados por lei ordinária. A palavra lei, portanto, do artigo 5º, inciso 39, tem um significado diferente da palavra lei no inciso 2. Bruno, muito complicado. Dentro do mesmo artigo, a palavra lei pode ter significados diferentes. Sim, é assim que funciona. Mas há uma lógica nisso, há uma razão. Vejam, o direito penal, por tratar da liberdade de locomoção, principalmente, é um dos ramos do direito com maior potencial de cometer injustiças, bem como também pode ser um ramo extremamente eficiente na proteção de alguns direitos. Como assim, Bruno? Explico. Todo crime é a definição de uma conduta e tem um verbo núcleo e tem por objetivo proteger algum bem jurídico. Eu tenho que ter essa estrutura, eu preciso dessa estrutura. E essa definição de uma conduta que é nefasta a algum bem jurídico, para que eu proteja esse bem jurídico, eu tenho que criminalizar essa conduta. Quer ver um exemplo? Homicídio. Nós estamos protegendo o bem jurídico vida. Matar alguém. Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Lembrando que o Código Penal ele tem a natureza de lei ordinária.
E a lei ordinária pode prever crimes e o Código Penal prever crimes. Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Eu estou definindo uma conduta. E eu tenho o verbo núcleo. Matar. Furto. Subtrair coisa alheia móvel. Qual bem jurídico eu protejo ali? O patrimônio. Defino uma conduta e eu tenho o verbo núcleo. Qual é o verbo núcleo? Subtrair. Com todos os crimes são assim. E eu só posso ter essa definição de crime por uma lei ordinária ou por uma lei complementar. Ou seja, eu não posso, por exemplo, ter um crime definido por um decreto. Eu não posso ter um crime definido por uma lei, por uma medida provisória. Mas, Bruno, você explicou que a medida provisória ela começa com força de lei. Ela praticamente ela não tem projeto de lei. Porque o projeto de lei é discutido e votado até virar lei. Até que ele vire lei, ele não é obrigatório, claro. Mas a medida provisória não. Ela já começa com força de lei. Justamente porque ela é urgente. E lá na frente, ela pode ser rejeitada ou ela pode ser aprovada. Se aprovada, ela se transforma numa lei ordinária. Sendo assim, a medida provisória poderia prever um crime? Não. Não pode. Porque ela é como se ela tivesse um processo legislativo às avessas. É muito perigoso, não é conveniente que se preveja crimes em medida provisória. Decreto. Não confunda decreto com decreto legislativo. Isso será estudado mais à frente no Direito Constitucional 2. O que são decretos legislativos? São espécies normativas emanadas do Congresso Nacional. Quando eu digo Congresso Nacional, eu estou querendo dizer que é um tipo de norma em que o presidente não participa em nada. Ele não pode sancionar ou vetar. Então tem alguns assuntos que, por uma questão de equilíbrio entre os poderes, o presidente não tem nenhum poder de sancionar ou vetar. E nem propor um projeto de lei sobre aquilo. Só os membros do Congresso podem propor um projeto de lei sobre aquilo. E no final o presidente não tem a possibilidade de sancionar ou vetar. São alguns assuntos específicos, tá? Que não é conveniente que o presidente possa participar desses assuntos. Não convém aqui ficar explicando quais são, mais à frente será mais detalhado. Agora, e o decreto, simplesmente? O decreto legislativo são atos emanados do Congresso Nacional. O decreto, simplesmente, só decreto, veja, é a forma dos atos do chefe do Poder Executivo. Então, eu posso ter um decreto do presidente da República, que é o chefe do Executivo Federal. Eu posso ter um decreto do governador, que é chefe do Executivo Estadual, ou eu posso ter um decreto do prefeito, que é um chefe do Executivo Municipal. Decreto é a forma dos atos do chefe do Poder Executivo. Só o chefe do Poder Executivo pode emanar um decreto. E através desse decreto, o que ele vai fazer? Ele vai regulamentar algum assunto. Ele pode criar um crime através de um decreto? Não. Não pode. Crime ele não pode criar. Por quê? Porque a palavra lei, no artigo 5º, inciso 39, significa lei em sentido estrito. É aquela que emana do poder legislativo, mediante a observância de um processo legislativo regulamentado pelo próprio texto constitucional. Ok? Bruno, então, tudo bem. Lei ordinária e lei complementar, já entendi. E a Constituição? Considerando que a Constituição tem hierarquia superior à lei ordinária e à lei complementar, considerando que, via de regra, quem pode o mais pode o menos, ou seja, se ela tem hierarquia superior, a lei ordinária deve obediência a ela, a lei complementar deve obediência a ela a Constituição, ela poderia prever crimes? A maioria dos autores entendem que não. Por quê? Nós sabemos que a nossa Constituição é rígida. Nossa Constituição é rígida. Sabemos disso, tá? O que significa rigidez constitucional? Significa que o processo de alteração do texto constitucional ele é mais formal, ele é mais solene, ele é mais dificultoso do que o processo de alteração de uma lei ordinária ou de uma lei complementar. Exemplificando, qualquer deputado, qualquer senador pode propor um projeto de lei ordinária ou de lei complementar. A emenda à Constituição, que é a forma como nós alteramos a Constituição, os senhores já sabem disso, somente pode ser proposto por, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, em conjunto ou separadamente. Quórum de aprovação. Enquanto a lei ordinária ou a lei complementar, maioria simples ou maioria absoluta,
respectivamente. A alteração do texto constitucional se dá por 3/5 dos votos, que equivale a 60%, que acaba sendo muito mais. De todo modo, a emenda à Constituição deve ser aprovada em 2 turnos. Ela deve ser aprovada 2 vezes em cada casa, enquanto a lei ordinária e a lei complementar deve ser aprovada apenas uma vez em cada casa. Notamos com isso que a Constituição é rígida, sabemos disso. Vejam, a nossa sociedade, as relações sociais, elas mudam com muita velocidade. E na modernidade ou na pós-modernidade, como queiram alguns, a volatilidade dessas relações é muito grande, muda tudo muito rápido. Tudo muda muito rápido. E as leis precisam se adequar. Considerando que não queremos injustiça, considerando que o direito penal ele tem um potencial de cometer injustiça maior do que os outros ramos do direito, uma vez que versa sobre a liberdade, uma vez que tudo que envolve questões policiais tem um estigma muito pesado, muito forte. A polícia é o braço armado do Estado. A possibilidade de se lesionar o direito de um cidadão através do direito penal é muito grande. É um dos piores tipos de injustiça que o Estado pode cometer. Sabemos que o Estado é, historicamente, o maior violador de direitos humanos. Em todos os tempos, o Estado é o maior violador de direitos. Não há dúvida nenhuma disso. Logo, o cidadão precisa ser protegido do Estado. Sendo assim, a Constituição não pode, ou pelo menos não deveria, prever crimes. Por quê? Com a mudança das relações sociais, algo pode deixar de ser crime, algo pode ser necessário que vire um crime. Alguma conduta que não é definida como crime pode passar a o ser, ou algo que é definido como crime pode passar a não o ser. Coisas que antigamente eram consideradas crimes que hoje não faz sentido ser considerada crime mais. E a recíproca é verdadeira, coisa que ninguém podia imaginar, esses crimes cibernéticos, por exemplo, que hoje precisamos criar vários crimes relacionados a isso. Porque algumas condutas ferem bens jurídicos e não tem um crime que defina aquilo como crime. Aí você vai deixar a Constituição para fazer isso, e ela é rígida, não é adequado. A Constituição possui, entretanto, mandamentos de criminalização, que é diferente. Exemplo, tortura. A Constituição diz que a tortura é equiparada a um crime hediondo. Mas em 88, quando a Constituição falou isso, que a tortura deve ser um crime hediondo, não existia nenhuma lei que definia a tortura como crime. Aí criaram a lei em 1990. Bruno, demoraram 2 anos para uma coisa tão importante? Para ficar bem feita, tem que ser assim. É melhor que seja assim. Racismo. A Constituição diz que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Mas quando fizeram a Constituição em 88, não existia lei de racismo no Brasil. Depois de uns 2 anos fizeram a lei de racismo, salvo engano. Salvo engano foi 2 anos. Criminalizaram a conduta por mandamento constitucional. Qual o bem jurídico que protege, né, o repúdio ao racismo? Consumidor. O Código de Consumidor é de 1990 também. Demoraram 2 anos para fazer um Código de Defesa do Consumidor e no final desse código tem um capítulo que define vários crimes contra as relações de consumo. Ou seja, a Constituição mandou ao legislador, ordenou, determinou que se criasse um crime para proteger aqueles bens jurídicos que estavam desprotegidos. A Constituição possui, sim, mandamentos de criminalização, mas não define crimes, no sentido de definir conduta, estabelecer um verbo núcleo e combinar penas. Bruno, e os crimes de responsabilidade, que estão lá no artigo 85 da Constituição? Lembrando, o crime de responsabilidade leva ao impeachment. Não só o presidente. Pode ser o presidente, pode ser o vice-presidente. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, que são 11, também podem sofrer impeachment, ou seja, podem cometer crimes de responsabilidade. O Procurador-Geral da República. Quem é o Procurador-Geral da República? É o chefe do Ministério Público da União. A grosso modo, para que vocês entendam agora nessa fase do curso, o Procurador-Geral da República é, entre aspas, tá? Como se fosse o promotor que atua junto ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos o promotor que atua na vara criminal, promotor da vara de família, promotor da vara de contratos, promotor da vara de fazenda pública.
tem, né, entre aspas, temos um promotor que atua junto ao Supremo Tribunal Federal, que é o Procurador-Geral da República. Ele é o chefe do Ministério Público da União. Ele também pode sofrer impeachment, também pode cometer um crime de responsabilidade. Mas os crimes de responsabilidade não são os crimes que estudamos no direito penal. Eles são, na verdade, infrações político-administrativas, que levam à perda do cargo e à inabilitação para o exercício de função pública pelo prazo de 8 anos. Vejam, essas duas possibilidades podem ser aplicadas em conjunto ou não. Perda do cargo e inabilitação para o exercício de função pública pelo prazo de 8 anos. Notem que os ditos crimes de responsabilidade, eles não prevêem pena privativa de liberdade. A pessoa não vai ser presa por causa disso, ok? Aí a Constituição tem uma lista lá de condutas que são crimes de responsabilidade, mas tem uma estrutura jurídica totalmente diferente do crime que nós estamos acostumados. Bom, para encerrar esse assunto de princípio da legalidade, eu gostaria de diferenciar a legalidade do direito constitucional para a legalidade do direito administrativo. A legalidade do direito constitucional está no artigo 5º, inciso 2, está intimamente relacionada com a liberdade do cidadão. Já falamos isso no começo da aula. Já a liberdade do direito administrativo, ela já é exatamente o contrário. Ela está prevista no artigo 37 da Constituição, em que prevê a legalidade como um princípio da administração pública, só que ela tem um significado totalmente diferente. A legalidade do direito administrativo, ela se refere muito mais a uma restrição ao Estado do que uma liberdade para o Estado. Vejam, a liberdade constitucional, que é a que estamos estudando agora, também conhecido como autonomia individual ou autonomia da vontade, ou liberdade do direito constitucional, como queiram, está no artigo 5º, inciso 2, em que diz: ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer nada senão em virtude de lei. É uma liberdade para o indivíduo, é uma liberdade para o cidadão. Já a legalidade do direito administrativo diz exatamente o contrário, que o Estado só pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa quando alguma lei especificar. Já é muito mais um critério de subordinação do que um critério de liberdade para o Estado. Significa que o Estado está submetido à lei. Significa que o Estado só pode fazer o que alguma lei prevê. A iniciativa do Estado para fazer qualquer coisa tem que estar prevista em lei. Na verdade, a maioria dos autores explicam como se fossem duas coisas diferentes. Eu já vi várias provas perguntando isso. Qual a diferença da legalidade do direito constitucional e a legalidade do direito administrativo? Lembrando que direito administrativo é a forma como se administra o Estado. É a forma como se governa, como se gere a coisa pública. Tem um ramo do direito só para isso. Na verdade, alguns autores ensinam como se fossem duas coisas diferentes. Eu já vi essa pergunta em vários concursos públicos. Eu prefiro entender que são duas faces de uma mesma moeda. Quando eu olho para o Estado na condição de indivíduo e penso, o Estado só pode me obrigar a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa se existir uma lei com isso, baseada nisso, o Estado olha para mim e fala, eu só posso obrigá-lo a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se tiver uma lei me autorizando a fazer. É igual na matemática, quando você, naquela equação, quando você muda de lado, troca o sinal. Eu, quando sou indivíduo e olho para o Estado, a legalidade para mim é liberdade. Eu, quando eu sou Estado e olho para o indivíduo, a legalidade para mim é subordinação. Eu prefiro entender a questão assim, certo? Aí fica a critério de vocês. Já é mais uma questão de modo como você vai enxergar alguma coisa, ok? O artigo 39, o artigo 5º, inciso 39, alguns chamam de reserva legal, alguns chamam de legalidade penal. São expressões sinônimas, ok? Bom, acredito que a gente já tem estudado, portanto, então, o direito à legalidade constitucional. Portanto, encerra essa aula. Bons estudos a todos.